Olá pessoal, vamos falar do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a fé remove montanhas. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se dos joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade de mim e do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está em Mateus capítulo 17, no versículo 14 a 20. Qual o verdadeiro sentido da fé e o que ela significa para as nossas vidas? Como a doutrina espírita compreende esse sentimento e de que forma colocá-lo em prática frente às dificuldades da existência? Porque na verdade vos digo que se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17, versículo 14 a 19. Jesus diz que quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, muito pequeno, terá capacidade para remover montanhas. Perdão. Com isso, o Mestre nos faz refletir sobre quanto somos descrentes nos momentos difíceis, que temos muita teoria, mas na hora da prova fraquejamos. E que uma pequena dose de fé já nos faria maravilhas. É necessário deixar claro que as montanhas que serão transportadas são um simbolismo dos nossos problemas, das nossas dificuldades, são as nossas limitações, os nossos defeitos e imperfeições. Jesus nos deixa claro o poder desse sentimento tão falado e tão pouco compreendido e praticado, pois ele esclarece que nada nos será impossível se soubermos usar esta poderosa força espiritual. Fé humana e fé divina. A fé humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, diz o seguinte: no capítulo 19, perdão, no item 12, Kardec define a fé como sendo uma força de vontade, direcionada para um certo objetivo, ou seja, de querer. E esta força pode ser aplicada em dois campos distintos, o material e o espiritual, conforme o objetivo proposto. No campo material, Kardec define a fé como humana, quando ela é usada para conseguir objetivos materiais e intelectuais, como, por exemplo,
a construção de uma empresa, a melhoria profissional, buscando novos horizontes de atuação. Todos nós temos que ter esta fé, que é a crença em nossa própria capacidade de realizar uma tarefa material. Mas ela deve ser aliada à humildade e à racionalidade, para não se transformar em orgulho, sentimento esse que nos traz ilusões sobre a nossa personalidade. No campo espiritual, Kardec define a fé como divina, pois ela orienta o homem na crença em uma força superior a ele e a tudo, que direciona a sua capacidade na busca de algo além do material, na descoberta do seu lado imortal. É a religiosidade agregando a caridade, a fraternidade e a melhoria interior. Esta fé, aliada à fé humana espiritualiza os objetivos desta última e direciona esta força material para a satisfação da coletividade, não só da individualidade. Fé cega e fé racional. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. Vamos lá no versículo 9. Aqui nós vamos definir a fé que a nossa doutrina veio propagar, que é a fé racional, aquela que, conforme este trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, veio aliar a este sentimento de crença e vontade de querer uma qualidade própria do nosso tempo, que é a razão. É ela que dá uma base sólida à nossa crença, podendo encarar a ciência e o progresso a qualquer tempo. E que também nos ensina que não basta só crer ou ver, é também necessário compreender. Isto aplica principalmente ao Espiritismo, onde o estudo e a prática da caridade eles são fundamentais para um bom desenvolvimento do trabalhador espírita. Não basta também sentir, ver, ouvir, incorporar ou falar com os espíritos. É importante compreender sua natureza, o seu ambiente, a sua ação no mundo material e no espiritual. Reafirme o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que é necessário compreender antes de ver. Deixe claro o perigo da fé cega, aquela que acredita sem compreender, sem questionar, pois ela é a gênese do fanatismo religioso, que causou tanto mal para a humanidade e que deve ser combatida com serenidade e racionalidade. Fé ativa e fé passiva. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Isso está em Tiago 2, 14 e 17. A fé sem obra não vale nada. Mesmo a fé racional, pois só o conhecimento não salva ninguém. É vital aplicarmos o que nós estamos aprendendo e o que sabemos, mudando o mundo em nossa volta. Primeiramente, o nosso interior e depois a parte externa. Não adianta nada lermos toda a Bíblia, todas as obras da codificação, todas as obras complementares e todo este cabedal de ensinamentos não mudar o nosso espírito para melhor, não transformando
em obras materiais e espirituais, o que aprendermos é o benefício que podemos fazer ao próximo. E com certeza também será revertido para nós mesmos. Essa é a fé que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina. Gratidão a todos, muita paz, muita luz.